Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que hoje esteja sendo uma boa quarta-feira para vocês, né? Uma pena que está tendo aula de matemática online e no primeiro horário, nos primeiros horários, né? Então, nós vamos tentar fazer o melhor possível, tá? Então, assim, vamos revisar um pouquinho aqui, que na aula passada nós corrigimos o exercício da página 40-28 de adição e subtração, né? Nós tínhamos várias vezes adição e subtração aqui, vários exercícios do livro, tanto da página 27 quanto da página 28. E agora nós vamos ver a multiplicação, que é a regra do produto, e a regra do quociente. Só que vocês vão ver aqui, de acordo com esse mapa mental, nós vamos ver os produtos de radicais de mesmo índice e o quociente de radicais do mesmo índice. O que eu quero dizer com isso? Quando eu falo produto, eu lembro de quê? Eu lembro de multiplicação. Então, o que nós vamos fazer? Uma multiplicação de raízes. Certo? O que nós temos aqui? Raízes do mesmo índice. Qual que é o índice dessa raiz? O índice dessa raiz é 2. Então elas têm o mesmo índice. É isso que nós temos que nos preocupar aqui quando eu vou fazer uma multiplicação. Se as raízes têm o mesmo índice. Tem o mesmo índice? Sim. Então como é que a gente vai fazer? A gente conserva o índice e multiplica os números de dentro. 2 vezes 4. E quanto que é 2 vezes 4? 8. 8 tem raiz? Não, mas dá para fatorar, né? E se a gente pegar lá o 8, eu vou conseguir fazer 2, 4, 2, 2, por 2, 1. Então isso aqui vai dar 2 ao quadrado vezes 2. Aí o que tem 2 pula para fora. 2 raiz de 2 é a nossa resposta. Certo? Então essa aqui é a regra da multiplicação. A gente tem que multiplicar os números que estão dentro da raízes, conservar a raiz e conservar o índice. Tá bom? Então é dessa maneira que nós vamos fazer. Professor, eu preciso me preocupar se os números lá dentro são iguais? Não preciso me preocupar se os números lá de dentro são iguais. Preciso me preocupar se os números do índice são iguais. Tá? E vocês vão ver que na regra do quociente, que é o da divisão, é o mesmo raciocínio. O que nós vamos fazer na regra da divisão? Por exemplo, eu tenho raiz cúbica de 81 dividido por raiz cúbica de 3. O que a gente vai fazer? Nós vamos escrever conservando a raiz cúbica e vamos dividir o 81 por 3. Como todo mundo pertence à mesma raiz e o mesmo índice, nós passamos eles para todos os dois para dentro da mesma raiz e do mesmo índice. Agora faço. Quanto que é 81 dividido por 3? 81 dividido por 3, conserva a raiz cúbica, é 27. Aí agora vamos tentar tirar a raiz cúbica de 27. Aí vamos fatorar. Por 3 dá 9, por 3 dá 3 e por 3 dá 1. Então, raiz cúbica de 3 ao cubo. Por que 3 ao cubo? Porque eu tenho 3 junções de 3 aqui. 3, 3. Tá? Olha lá. Deu certinho. E a raiz cúbica de 3 ao cubo é 3. Pronto, acabou. Então, na multiplicação, a primeira coisa que nós devemos nos preocupar é: os índices são iguais? Sim. Se os índices são iguais, então eu vou fazer a conta normalzinho e a partir disso nós vamos fazer ali a nossa operação. Tá? Seja multiplicação ou divisão. Conserva os seus índices, a raiz, e aí a gente faz as operações, seja da multiplicação ou da divisão. Tá? Vamos lembrar que lá na adição, o que a gente precisava se preocupar? É se preocupar
se os radicais eram radicais iguais e os índices também. Aqui a gente tem que olhar só para os índices. E alguém pode se perguntar, mas professor, e quando os índices forem diferentes? Aí depois a gente vai ver. Semana que vem, com certeza que eu volto. A não ser que se Deus quiser mais nada vai acontecer, né? Semana que vem, quando eu voltar, vocês tiram tempo pra gente tirar as dúvidas e eu vou mostrar pra vocês quando os índices são diferentes. Tá bom? Vamos fazer mais alguns exemplos. Eu trouxe alguns exemplos pra gente fazer aqui. Então nós temos ali, ó. Efetue as multiplicações reduzindo a um único radical e simplificando quando possível. Então vou fazer as multiplicações e simplificar quando possível. O que é o simplificar? É aquele de deixar na raiz mais simples. Então vamos lá. Número 1, letra A. Então raiz de 2 vezes raiz de 5. Os dois são raízes de mesmo índice? Sim, todos os dois são raiz quadrada. Então raiz de 2 vezes 5. Quanto que é raiz de 2 vezes 5? É raiz de 10. Agora a raiz de 10 dá para fatorar? Vamos ver? 10 dá para fatorar por 2 dá 5, por 5 dá 1. Opa, não deu para fatorar em nada. Então fica a raiz de 10. Então a raiz de 2 vezes a raiz de 5 é a mesma coisa que raiz de 10. B. Raiz de 5. Fiz até grande demais a minha raiz. Raiz de 5 vezes raiz de 6. Ela vai ficar raiz de 5 vezes 6. Que é igual a quanto? 30. Raiz de 30, né? Será que 30 dá para fatorar? 30 fatorado por 2 dá 15. Por 3 dá 5. Por 5 dá 1. Não adiantou nada, ó. Deu um número de cada um, então não vai mudar nada. Então continua sendo a resposta raiz de 30 também. Lembrar que para simplificar, eu tenho que ter dois termos iguais, no mínimo para tirar para fora. Que é o que a gente estava fazendo lá na adição e subtração. Letra C. Raiz de 3 vezes raiz de 12. Se a gente olhar, vai ficar raiz de 3 vezes 12. Quanto que é raiz de 3 vezes 2? 36. 36 tem raiz quadrada? Tem. A gente até sabe de cabeça. Quanto que é raiz quadrada de 36? Igual a 6. Pronto. Certo? Letra D. Raiz de 2 vezes raiz de 8. Quanto que é? Aí conserva a raiz. 2 vezes 8? 16. Quanto que é a raiz de 16? Também é fácil. 4. Então a gente pode ter um número que dá uma raiz exata, que é o que a gente acabou de ver aqui na letra C e na letra D, ou pode ter números que vão dar raízes não exatas, que vai ficar ou na forma de raiz ou na forma simplificada. Tá? Raiz simplificada ou raiz normal. Beleza, meninos e meninas? Tá feito o exemplo número 1. Agora vamos para o exemplo número 2. Peço encarecidamente que vocês passem os exemplos para o caderno, para ficar mais fácil. No número 2 eu tenho a letra 2 raiz de 3 vezes 5 raiz de 2 vezes raiz de 6. Todas as raízes têm o mesmo radical? Sim, todas elas têm raiz quadrada. Então eu vou multiplicar os números que acompanham as raízes, multiplicar o 2, o 5 e o 1 que tem aqui do lado do 6, e depois eu multiplicar as raízes. Tá? Então o que nós vamos ter lá? Vamos lá. Os de vermelho. 2 vezes 5, 10. Conserva a raiz. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 6, 36. 10 raiz de 36. 36 tem raiz? Tem. Quanto que é a raiz de 36? É 6. E quanto que é 10 vezes 6? 600. Tá aí. No caso aqui, deu um resultado real. Porque raiz de 36 é igual a 6. Aí eu calculo. Quando eu sei a raiz lá dentro, eu calculo. Quando eu não sei, eu simplifico. Fatoro ela para ficar mais fácil. Tá bom? Letra B. Raiz de 3 sobre 3 vezes 5 raiz de 12
vezes 8 raiz de 8. Raiz de 8 sobre 10 vezes 3 raiz de 2. Então vamos lá. Multiplicação. Primeira coisa, vamos ver aqui os números que acompanham. Então, olha aqui, ó. Tenho 5. Aqui eu tenho 3. Aqui eu tenho 10. E aqui eu tenho... Vou até não usar a mesma cor para não misturar. É os números de cima com os números de cima. E os números de baixo com os números de baixo. Depois, raiz com raiz. Multiplicar. Tá? Lembrando que todos ali ajudam pelo fator de possuírem o mesmo índice da raiz, que é a raiz quadrada. Então vamos lá, os amarelinhos. 5 vezes 3, 15. Embaixo, 3 vezes 10, 30. Vezes raiz de 3 vezes 2, 3 vezes 12, 36. Vou ficar assim, ó. 3 vezes 12 vezes 8 vezes 2. 3 vezes 2, 36. Vezes 8 vezes 2, 16. 36 vezes 16. 36 vezes 16. Dá 576. Correto? Então dá raiz de 576. E agora nós precisamos pensar. 576 tem raiz quadrada? Tem. Então vai ficar igual 15 sobre 30 vezes raiz de 576, que dá 24. Então agora vamos multiplicar. 15 vezes 24 dá 360 sobre 30. Corta o zero aqui. Simplifica em cima e embaixo por 3. E eu vou ter 12. Essa é a nossa resposta. Ok, meninos e meninas? Então tá feito aí os exemplos 1, 2 e 3. 1, 2, na verdade. 3 e o 4 tá vindo aqui agora. Tá? Então, a multiplicação é muito simples. A gente tem que tomar cuidado justamente para não misturar. Multiplica o que está dentro da raiz com quem está dentro da raiz. O que está fora da raiz com quem está fora da raiz. A raiz, se ela é igual, ela vai continuar igual. Aí depois no final você olha, dá para tirar a raiz, igual chegou aqui no 576. 576 tinha raiz? Tinha. Eu fui lá e tirei a raiz de 576. Vamos lá, quer ver? Aqui, ó, deu raiz 576. Eu não escrevi 576 na próxima linha aqui, escrevi quanto? 24, porque a raiz de 576 é 24. Bom? Bom, continuando então. Próximo exemplo, número 3. No número 3, o que nós temos ali? Uma divisão. Então vamos lá. Escrevam só radical. 3, letra A. Raiz de 15 dividido por raiz de 3. Todos eles têm o mesmo radical? Sim. Qual? Raiz quadrada. Então, raiz de 15 dividido por 3. Raiz de... Quanto que é 15 dividido por 3? 5. Dá para melhorar isso aqui? Não, não dá. Então, permanece assim. Próximo. P. Raiz de 3. Fiz grande demais. Raiz de 3 dividido por raiz de 6. Vamos ver aqui. Então vai ficar raiz de 3 sobre 6, porque todos eles têm a mesma raiz. Conserva a raiz, coloca todo mundo lá dentro. 3 dividido por 6, dá para fazer melhor que isso? Não, mas dá para simplificar lá dentro, por 3. Então nós vamos ter o que aqui, ó? Raiz de 1 sobre 2. O número de cima tem raiz? Tem. Quanto que é a raiz de 1? 1. E embaixo, raiz de 2. 1 sobre raiz de 2. O raiz de 2 não tem, mas o raiz de 1 tem. Então eu posso tirar a raiz do número de cima pelo número de baixo. Tá? C.
raiz, de novo fiz tanto grande, raiz de 18 sobre raiz de 6. Vamos lá. Mesma raiz para todo mundo. 18 dividido por 6. E quanto que é 18 dividido por 6? 3. 3 tem raiz? Também não. Então acabou. Letra D. Então o que a gente faz? A gente pode colocar todo mundo debaixo da mesma raiz, porque todo mundo tem a mesma raiz, que é o que eu vou fazer. Olha só, todo mundo é raiz quadrada, então vai ficar 8 vezes 10 dividido por 20 vezes 2. Aí você pode escolher a ordem que você quiser aqui dentro. Vou multiplicar em cima, 80, dentro da raiz, né? Sobre, embaixo, 20 vezes 2, 40. Simplificou, vai dar raiz de 8 dividido por 4, 2. Raiz de 2 é a nossa resposta. Certo? Eu, para ser sincero, eu acho mais fácil isso aqui daqui, adição e subtração. Tá? Justamente porque isso, a gente tem que tomar cuidado só com as multiplicações e divisões. Mas pode acontecer de ter números que eu vou ter que fatorar mais alto, tal. E quem sabe a gente não precisa, né? Então vamos agora para número 4. Letra A. Raiz de 6 vezes raiz de 3 dividido por raiz de 2. Novamente, todo mundo é raiz quadrada, então vou colocar todo mundo debaixo da mesma chapinha, da mesma casinha. Vai ficar 6 vezes 3 dividido por 2. 6 vezes 3 dá 18. Dividido por 2. Quanto que é 18 dividido por 2? Dá 9. E quanto que é a raiz quadrada de 9? 3. Pronto, acabou. B. Vamos lá na B. É raiz 3 raiz de 10 vezes 2 raiz de 5 sobre raiz de 8. Olha o que nós temos. Vou multiplicar os que estão de fora com quem está de fora. Tá? Depois vou fazer os que estão aqui dentro com o que está lá dentro. Continuando então. Os de fora, 3 vezes 2, 6. Aí eu vou fazer uma raiz só para todo mundo, porque todo mundo é raiz quadrada. 10 vezes 5 sobre 8. Então vai ficar 6 raiz de 10 vezes 5, 50. Dividido por 8. 50 dividido por 8? Não. Então vamos simplificar por 2. Vai ficar 6 raiz de 25 dividido por 2. 50 dividido por 2, 25 sobre 4. Agora, o 25 tem raiz? Tem. Quanto que é a raiz de 25? 5. 4 tem raiz? Tem. 2. 6 vezes 5? 30. Sobre 2. 30 dividido por 2? 15. Então essa é a nossa resposta. Tá aí. Viu? Olha só, eu cheguei ali no 6 vezes raiz de 50 sobre 8. Parece que 50 sobre 8 não tem raiz. Mas na hora que você simplifica o número que está lá dentro, o que pode acontecer? Você encontra um número, uma fração que dá um número raiz de raiz exata. Tá? Então, por isso, nós podemos afirmar que ali nós temos uma raiz exatíssima. Ok, meninos e meninas? Tá aí. Essa é a nossa multiplicação e essa é a nossa divisão. Feito isso aqui, vocês vão passar os exemplos e depois vão fazer umas atividades para mim. Que são essas atividades aqui, ó. Tá aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom. Olha lá, página 30. Página 30 do 1,
2, 3, 4. 1, 2, 3 e 4. Parar por aqui. 1, 2, 3 e 4. Bom? E aí, depois na próxima aula, a gente faz a número 5 junto. Se der tempo. Beleza? Um grande abraço para vocês. Fiquem com Deus. Logo, logo nós nos veremos. E antes de eu passar para frente, eu quero lembrar que na sexta-feira vocês vão fazer uma atividadezinha valendo nota de matemática financeira só sobre porcentagem, só exercícios básicos, tá? Depois eu vou corrigir aqueles que eu mandei para vocês, vou mandar o vídeo corrigindo, esse vídeo de preparação, tá? Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus, bom restante de aula, tirem o restante da aula para fazer as anotações e também começar a fazer as atividades, tá? Fiquem com Deus.